Olá pessoal, estamos aqui agora para conversarmos um pouco a respeito da unidade 3. A unidade 3 trata da questão dos nutrientes na planta e no solo. A gente poderia dizer também que essa unidade poderia ser chamada de nutrientes no sistema solo-planta. Nós já vimos na unidade 1 que os nutrientes apresentam uma série de funções dentro da planta, né? Uma dessas funções é a questão que ele faz parte da estrutura de várias moléculas que compõem a planta. Por exemplo, o nitrogênio faz parte das proteínas, o magnésio faz parte da clorofila. Então, isso aí, nós dissemos que é a função estrutural do elemento. E os elementos que, em geral, exercem função estrutural, eles são absorvidos em maiores quantidades pelas plantas, né? Que é o caso do nitrogênio, do fósforo, do potássio, do cálcio, do magnésio e o enxofre. E aqueles nutrientes que são absorvidos em menor quantidade, né, exigidos em menor quantidade, são aqueles que nós normalmente denominamos de micronutrientes. E as funções dos micronutrientes, eles geralmente são constituintes de enzimas ou ativador de enzimas. Quando nós pensamos no sistema solo-planta, nós podemos pensar da seguinte maneira. Suponhamos que nós temos 3 caixas d'água interligadas entre si. Em uma da caixa d'água, nós temos a fase sólida do solo. Numa outra caixa d'água, a solução do solo. E na terceira caixa d'água, nós teríamos as raízes das plantas. E os nutrientes, de maneira geral, eles se movimentam entre esses 3 compartimentos. Esse movimento não é um movimento por acaso. Ele ocorre porque existe o que nós chamamos de reações de transferência no sistema solo-planta. Vamos exemplificar. O nitrogênio no solo, ele está presente principalmente na matéria orgânica do solo. Mas, como constituinte orgânico, ele está dentro de uma molécula muito grande, que a planta não consegue absorver. Para que a planta possa absorver o nitrogênio do solo, ele tem de sofrer reação. Ou o que mesmo? Reação de transferência. No caso específico do nitrogênio, é uma reação que nós chamamos de mineralização. Através da reação de mineralização, o nitrogênio se transforma de forma orgânica em forma mineral. E é na forma mineral que ele é absorvido pela planta. Da mesma maneira que ocorre a mineralização, também ocorre o inverso. O nitrogênio mineral pode se transformar em orgânico, que é o que nós chamamos de imobilização. Então, o nitrogênio
tem diversas formas de chegar ao solo. Pode ser através da fixação biológica ou através da fixação industrial, que é a produção dos fertilizantes. Ele sofre uma série de reações, por exemplo, a mineralização é uma sequência de 3 reações. Reações de amonificação, reação de nitrificação e reação de aminação, que pega o nitrogênio orgânico e transforma em nitrogênio mineral. Da mesma maneira que ocorrem reações com os constituintes orgânicos, ocorre também a perda do nitrogênio no solo. O nitrogênio do solo, ele pode ser perdido por volatilização, por desnitrificação, por lixiviação e também pela retirada pelas culturas. Ou seja, estes são processos pelos quais o nitrogênio sai do sistema solo-planta. Mas a gente dá também um enfoque muito importante que nós que trabalhamos com solos de baixa fertilidade natural, quase sempre temos de fazer adubação. Então, são as fontes de nitrogênio. Então, como fonte de nitrogênio, nós vamos encontrar no mercado um produto chamado sulfato de amônio, ou um produto chamado ureia, um produto chamado monoamônio fosfato e vários outros, que são fontes de nitrogênio. Se nós pensarmos no nutriente fósforo, como é que o fósforo chega no sistema solo-planta? Principalmente através do intemperismo de minerais primários e minerais secundários que têm fósforo na sua composição, ou também através de adubos. Temos saída de fósforo? Temos. Mas a principal saída de fósforo do sistema solo-planta se dá pela retirada das culturas. Como fonte de fósforo, se nós formos no comércio, nós vamos achar várias. O superfosfato simples, o superfosfato triplo, o mono e o diamônio fosfato. De maneira semelhante a fósforo, para potássio, cálcio, magnésio e enxofre, eles também chegam ao solo através de intemperismo de minerais, através de adubos e outras fontes, principalmente também de fontes orgânicas. Mas as fontes orgânicas precisam ser mineralizadas. Um aspecto importante aqui na nossa disciplina, nesse capítulo, é a aplicação dos adubos, né? A aplicação de adubo, ela pode ser feita a lanço, quando nós colocamos o adubo sobre toda a superfície do solo. Ela pode ser localizada quando nós colocamos em um determinado ponto próximo à planta. Pode ser na cova ou dentro da cova, não deixa de ser também uma aplicação localizada, e aplicação em suco, no suco de plantio. Existem imagens desses diferentes tipos de aplicação no ambiente virtual de vocês. Uma outra questão que nós precisamos trabalhar bem nessa disciplina é a questão da avaliação da fertilidade do solo. Nós podemos avaliar a fertilidade através da análise de solo, que é a principal maneira de se avaliar a fertilidade.
Podemos fazer através da diagnose visual e podemos também fazer através da análise de planta. A questão da diagnose visual é o seguinte, vou exemplificar. Quando a planta está deficiente de nitrogênio, ou seja, o solo não consegue suprir nitrogênio na quantidade que a planta precisa, a planta retira nitrogênio que já está dentro da sua estrutura e leva aquele nitrogênio de uma determinada parte da planta para outra parte aonde ela está sendo requerida. Assim, deficiência de nitrogênio pode ser verificada no campo através do amarelecimento das folhas mais velhas da planta, ou seja, das folhas que estão na parte de baixo. E esse amarelecimento é um amarelecimento uniforme. Não é um método muito preciso, mas a análise de solo e a análise de planta são dois processos de avaliação bastante corretos. Bom, no nosso caso da disciplina, a parte mais importante é a avaliação através da análise de solo. E lembre sempre, a análise de solo ela tem várias etapas, ou seja, uma etapa de amostragem, que é aquela que nós vimos lá na unidade 1 como atividade diversa, a análise propriamente dita no laboratório, a interpretação dos resultados de análise, ou seja, nós vamos pegar o resultado da nossa análise de solo e vamos interpretar o nível da fertilidade de nutriente para nutriente, da acidez e outras questões que compõem a análise. E, finalmente, nós vamos chegar à recomendação que é feita com base na análise de solo ou na análise de planta e com base na exigência nutricional da cultura. Então, meus alunos, esta unidade é de extrema importância para nós que trabalhamos com solos de baixa fertilidade natural, que é o caso dos solos de terra firme. Meu muito obrigado e vamos lá.